Vamos seguindo. Questão 34. Vamos ler juntos? Um tipo de vaso sanitário que vem substituindo as válvulas de descarga está esquematizado na figura. Ao acionar a alavanca, toda a água do tanque é escoada e aumenta o nível do vaso até cobrir o sifão. De acordo com o teorema de Stevens, quanto maior a profundidade, maior a pressão. Assim, a água desce, levando os rejeitos até o sistema de esgoto. A válvula da caixa de descarga se fecha e ocorre o seu enchimento. Em relação às válvulas de descarga, esse tipo de sistema proporciona maior economia de água. Temos o desenho e vem, portanto, o enunciado. A característica de funcionamento que garante essa economia é devida, e aí temos as alternativas, né? Para essa questão, nós vamos explorar o conceito físico relacionado ao teorema de Stevens e depois vamos ver a questão da qual aponta esse problema, que é o uso racional da água, né? No teorema de Stevens, o enunciado, o texto melhor da questão, diz que a pressão ela é proporcional à altura, né? Até vamos voltar à leitura lá. De acordo com o teorema, quanto maior a profundidade, maior a pressão. Portanto, a pressão é diretamente proporcional à profundidade ou à altura. Para compreender esse enunciado físico, vamos verificar isso através de uma simulação. Então, como havia comentado, a pressão ela é proporcional à profundidade e nós iremos observar esse conceito físico através dessa simulação. Então, aqui nós temos um simulador que mostra a aplicação ou a compreensão do teorema de Stevens. Vejamos aqui, né? Essa figura representa, portanto, um recipiente, onde nós temos um líquido, que está na cor azul, né? Nesse recipiente, no caso aqui, temos água, né? Ainda representada aqui por essa cor, e esse outro dispositivo, que é um manômetro, mede a pressão. À medida que esse dispositivo é colocado no interior do líquido, nós iremos observar que a pressão deva aumentar proporcionalmente à profundidade. Então, nesse dispositivo, nós iremos observar que a altura da coluna de líquido deve, portanto, ser modificada, né? Se a pressão aumentar, a coluna deverá também aumentar. Vejamos, portanto, como funciona, né? Aqui nós temos água, né? A densidade da água é 1 grama por centímetro cúbico, e aqui, onde está a setinha, será, portanto, a leitura que corresponderá à pressão no interior do líquido. Então, vamos observar. O líquido, o dispositivo está colocado a uma profundidade de 1 centímetro, né? E a pressão é de 0,98 hectopascal. Hectopascal é uma unidade de pressão hidrostática, no caso. Se o recipiente for mergulhado mais ainda, a altura da coluna de líquido aqui, ela aumenta, né? E a pressão também aumenta, passando para 2,6 hectopascal. A profundidade agora é de 2,6 centímetros. Aumentando mais um pouco a profundidade, até o máximo, né? Chegamos a uma profundidade de 5 centímetros e a pressão hidrostática 4,6 hectopascal. Observe que com esta profundidade, a altura da coluna de líquido aumentou mais ainda. Ou seja, à medida que aumenta a profundidade,
aumenta a altura da coluna de líquido, né? A profundidade, portanto, medido aqui em centímetros, vai implicar numa pressão dada em hectopascal. Então, 5 centímetros, 4,9 hectopascal. Se reduzimos a profundidade, diminui a pressão, né? Portanto, fica claro que quanto maior a profundidade, maior será também a pressão no interior do líquido. Isso pode ser também analisado se for mudado aqui o líquido, se passarmos, por exemplo, para o etanol, né? O álcool. O álcool tem uma densidade menor e, portanto, vai causar uma pressão menor em relação à água. Veja que para uma profundidade de 5 centímetros, a pressão é de 3,9 hectopascal. É menor porque o líquido é de menor densidade. Se mudarmos para um líquido de muito maior densidade, como, por exemplo, o mercúrio, que é cerca de quase 14 vezes mais denso do que a água, nós teremos maior pressão. Vamos observar? Então, veja, a pressão no interior do líquido a uma profundidade de 4,6 centímetros corresponde a 66 hectopascal, muito maior do que aquela observada quando nós tínhamos a água ou o etanol, o álcool, né? Observe, inclusive, que o recipiente até ficou deformado, né? Devido à grande pressão. A coluna, do líquido aqui, do manômetro, também é bem maior, né? Mas o fato é o seguinte, queremos mostrar que quanto maior a profundidade, maior a pressão. E isso aqui eu acho que ficou claro através desse simulador. Voltando agora para a nossa tela, nós iremos fazer agora uma análise em relação ao uso racional da água. Então, vamos lá. O desenho que nós temos, né, é de uma caixa de descarga. Nós temos ali o vaso sanitário e os sifões, as válvulas da qual o sistema possui, né? Então, em relação às válvulas, observe aqui o enunciado da questão. Em relação às válvulas de descarga, esse tipo de sistema proporciona maior economia de água, né? Para que possamos entender essa pergunta, né, nós temos que compreender o funcionamento desse sistema, considerando aí a quantidade de água utilizada, né, no vaso sanitário. Então, vejam só, nós temos nas nossas casas aqueles outros sistemas em que a descarga é dada através daquela válvula, né? Aquela válvula em que nós apertamos com o dedo, com a mão, e ocorre, portanto, a descarga da água, levando os rejeitos para o esgoto, não é verdade? Só que observe que nesse sistema, que se usa um tipo de válvula chamada, muito conhecida como hidra, né? Você vai determinar a quantidade de água a ser utilizada através do tempo em que a válvula permanece acionada. Quanto mais tempo a válvula estiver acionada, mais água será utilizada. Se você aciona a válvula por uns 5 segundos, você vai utilizar uma dada quantidade X de água. Se você aciona a válvula por 10 segundos, você vai utilizar o dobro de água, portanto, 2 vezes X, né? Então, nesse caso, o que determina a quantidade de água utilizada é o tempo que você mantém a válvula acionada. No nosso caso, voltando ali para a tela,
você deve observar que a caixa, o reservatório de água, será sempre o mesmo, né? Você aciona a válvula e a quantidade de água que será utilizada para o uso ali do vaso sanitário será sempre a mesma. Portanto, as alternativas que estão postas ali, a correta será aquela que relaciona, portanto, a grandeza ao volume de água, né? Então, a característica de funcionamento que garante essa economia é devida, né? Então, vamos ler as alternativas. Na alternativa A, é devido à altura do sifão? Não. É devido ao volume de água, ao volume do tanque de água? Exatamente isso, né? Porque essa é a característica que vai garantir a economia. A altura do nível? Não. Ao diâmetro do distribuidor? Também não. A eficiência da válvula de enchimento do tanque? Também não. Portanto, é ao volume do tanque de água que determina a economia, né? Muito bem, essa é uma questão, inclusive, que eu coloquei uma interrogação ali, porque acho que ela poderia ser mais bem elaborada no sentido de relacionar o uso racional da água com os conceitos físicos, né? Ela traz muito detalhe no desenho, no texto da questão traz um teorema, que é o teorema de Esteve, no entanto, ele não é usado para resolver o problema. O problema ele é resolvido na perspectiva do uso racional da água, né? Portanto, não tem nenhuma relação ali com o nosso teorema. Muito bem, mas é uma questão interessante porque possibilita você a fazer a relação do uso da água de uma forma racional. Vamos, portanto, à nossa questão agora de número 35. Convido você, portanto, a fazer essa leitura, né? Como já havia discutido com vocês, a nossa leitura está sendo feita através da prova que foi imprimida ou da prova que está sendo mostrada através aí de uma tela de computador, por exemplo, né? Vamos lá. Para que uma substância seja colorida, ela deve absorver luz na região do visível. Quando uma amostra absorve luz visível, a cor que percebemos é a soma das cores restantes que são refletidas ou transmitidas pelo objeto. A figura 1, você observa na sua prova, mostra o espectro de absorção para uma substância e é possível observar que há um comprimento de onda em que a intensidade de absorção é máxima. Um observador pode prever a cor dessa substância pelo uso da roda de cores. Isso é a figura 2. O comprimento de onda corresponde à cor do objeto, é encontrado num lado oposto ao comprimento de onda da absorção máxima. Aí vem o enunciado, a pergunta: qual a cor da substância que deu origem ao espectro da figura 1? Ora, para entender melhor essa questão, e aí o Enem busca uma interpretação física do fenômeno, né? E esse fenômeno é um fenômeno que envolve cores, é preciso, portanto, você conhecer um pouco de conteúdos, de conceitos físicos que explicam devidamente a razão das cores, né? A forma ou o mecanismo pelo qual se percebe ou os objetos possuem determinada cor, né? Para isso, nós iremos ver um simulador em que procura explicar, né, um pouco mais essa questão. Então, voltamos, portanto, à nossa tela para tratar desta questão de uma forma diferente. Vamos lá. Deve aparecer aí para você esta figura que é o nosso simulador, né? Bem, nesse simulador, nós iremos mostrar o processo, né,
pelo qual um objeto reflete uma determinada cor. Na verdade, essa é a questão que explorará este simulador, né? O mecanismo que faz qualquer objeto refletir uma determinada cor. Muito bem, nós temos aqui, né, deixa eu ver se é esse exatamente, é o primeiro. Nós temos aqui, portanto, essa figura deste homem, né? E aqui nós temos esses dispositivos que representam as fontes das cores. Temos aqui a cor vermelha, né, monocromática. Então, um objeto está emitindo luz vermelha. Portanto, ao incidir nos olhos do homem, ele vai perceber, né, a cor vermelha. Essa forma de percepção, é claro, né, ela é captada pelo olho e esse estímulo é transformado, portanto, em sinais elétricos, né, que é transmitido ao cérebro e, evidentemente, no cérebro ele é codificado e daí-nos a sensação da cor vermelha, né? Temos a fonte verde, que é essa daqui. Logo, o homem vai perceber a cor verde e, da mesma forma, se for só a monocromática azul, ele perceberá, portanto, a azul. Mas qual é a nossa intenção aqui de usar esse primeiro dispositivo? É mostrar que as três cores juntas, né, elas resultam na cor branca. Essa é a primeira concepção que devemos ter acerca das cores. A cor branca, aliás, foi Newton, né, que fez a primeira decomposição. A primeira não, né? Ele mostrou que a luz branca ela é constituída pela composição de outras cores, e mais adiante ficou conhecido que basicamente três cores aqui, a vermelha, a verde e a azul, que são as cores primárias, quando misturadas resultam na cor branca. Veja que se for diminuído aqui a intensidade da cor vermelha, a cor branca vai, portanto, sumindo, né? Vai passando a uma outra cor, que é o resultado da composição do verde e do azul e um pouco do vermelho. Se assim for retirado mais componente vermelha, vai mudando, portanto, a coloração, que ali parece-nos uma cor magenta, uma coisa assim, né? Azul claro, enfim. Se for diminuído, portanto, a verde, né, vai, portanto, voltar à cor azul. Concluímos, portanto, que o branco é o resultado da mistura das três cores primárias, ou de uma outra forma, o branco é a composição de todas as demais cores, né? Bem, agora vamos ver como ocorre o processo na qual os objetos refletem uma determinada cor. O que podemos compreender por esse fenômeno é o seguinte: vejam só, nós temos aqui a nossa fonte luminosa, que no caso, né, ela é uma fonte que tem todas as cores, portanto, né, é o que? É a cor branca, né? É a luz branca. A luz branca, como nós vimos, é o resultado da composição de todas as cores. Podemos ver isso de uma forma diferente, né? No caso, mudando de fótons para um feixe luminoso. Então, observe aqui, né? A luz branca representada por um feixe luminoso ou a luz branca representada por fótons, né? Que é uma outra forma de interpretar a natureza da luz. Vamos indicar, no caso, pelo feixe luminoso. E aqui está, né? Quando nós percebemos um objeto que tenha, por exemplo, a cor amarela,
Porque nós percebemos a cor amarela. Ou de uma outra forma, porque aquele objeto tem cor amarela. Ora, ele tem cor amarela porque a luz branca, e aqui eu estou mostrando com a setinha, ao incidir sobre esse objeto, todas as cores, exceto o amarelo, é absorvida, né? E o amarelo é a única cor que será refletida. Então, nesse caso aqui, nós temos um objeto que é amarelo, sendo iluminado pela luz branca. Significa, portanto, que o objeto absorverá todas as demais cores, né? Refletirá apenas o amarelo. Se esse objeto tivesse, portanto, uma outra cor, por exemplo, vermelho, ao ser iluminado pela luz branca, ele absorverá uma gama de outras cores, mas exceto apenas o vermelho. Então, um objeto que é iluminado pela luz branca absorve todas as cores, exceto o vermelho. O vermelho, portanto, é refletido. E assim sucessivamente, né? Se for um objeto azul, ele vai refletir o azul e absorver as demais cores. Se for ali o violeta, o magenta, enfim, o anil, ele absorve esta cor, melhor, ele reflete esta cor e absorve as demais cores, né? Esse, portanto, é um processo pelo qual nos dá a compreensão das cores dos objetos, né? Os objetos, portanto, refletem uma determinada cor, mas absorve as demais. Portanto, o que eu quero destacar é que, nesse processo do qual estamos tratando, há dois fenômenos, o da absorção e o da reflexão. Um objeto a ser iluminado absorve uma determinada faixa de cores e reflete uma estreita, pequena faixa de cores. Então, se ele é vermelho, ele reflete o vermelho, mas absorve todas as cores. Por que absorve todas as cores? Porque a luz branca é feita de todas as cores. Nesse caso ali, não sei se aparece bem, né? Os fótons têm de todas as cores. E é apenas transmitido, né, o laranja. Muito bem, isso foi para você entender, portanto, como nós podemos explicar esse fenômeno da absorção, né? Nesse outro esquema que temos no slide, vejam que nós temos aqui todas as demais cores, o amarelo, o verde, o vermelho, enfim, né? Bem, agora voltando ao nosso problema, né? O que é que diz lá o nosso problema? Diz o seguinte, que essa figura 1 mostra o comprimento de onda em que ocorre a máxima absorção, né? E que, neste caso, podemos observar que a máxima absorção está ocorrendo para um comprimento de 500 nanômetros. O que é o nanômetro? É a unidade do comprimento de onda, no caso da onda luminosa, né? Esse gráfico, portanto, como está indicado ali, está apontando para esse ponto máximo da curva, né? E qual é o valor? 500 nanômetros. Então, estamos entendendo o que com essa informação? Que esse corpo está absorvendo, né, um espectro luminoso cujo comprimento de onda é de 500 nanômetros. Isso seria mais ou menos o verde. Então, esse objeto ele está absorvendo de uma forma mais intensa o verde e de uma forma menos intensa as demais cores. Ora, mas se ele está absorvendo, né,
uma gama de cores, ele está refletindo uma outra determinada cor, que é exatamente aquilo que estávamos explicando, né? Ele absorve uma certa faixa de espectro luminoso, mas reflete uma outra muito bem definida, né? É aquilo que vimos lá. Nesse caso, ele está absorvendo mais intensamente o verde, porque o verde tem mais ou menos, compreende mais ou menos a faixa de 500 nanômetros. O outro desenho mostra o quê? Ele mostra exatamente uma forma de você encontrar a cor refletida, né? Veja que aqui onde está a seta azul, está indicando a absorção máxima, né? Aqui onde está a outra seta, está indicando comprimento de onda correspondente. O que nós devemos interpretar deste gráfico? Está aqui, ó. O comprimento de onda correspondente à cor do objeto é encontrado no lado oposto ao comprimento de onda de absorção máxima. Então, se nós temos uma absorção máxima na faixa do verde, significa que a cor que o corpo está refletindo é o vermelho. Portanto, a alternativa é E. Ora, isso fica mais fácil compreendido nesta figura aqui, ó. Se um objeto absorve, digamos aqui, a intensidade máxima de absorção é na faixa do laranja, é porque ele é de cor azul. Se ele absorve mais na faixa do verde, é porque ele é de cor vermelha. Se ele absorve mais na faixa do amarelo, é porque ele é de cor anil. Isso que acho que deve ser essa cor aqui, né? Então, veja que esse desenho mostra exatamente essa interpretação. Nós temos uma faixa da qual é a máxima absorvida e a outra faixa da qual é a máxima refletida. Então, no nosso desenho, né, nós temos a faixa máxima absorvida é o verde. A faixa máxima refletida é o vermelho. Portanto, é a alternativa E. Muito bem. Espero que você tenha também acertado essa questão, embora seja uma questão mais difícil, né? Mas ela é rica em seus aspectos físicos, porque ela traz um envolvimento aí da ótica física, da compreensão física dos fenômenos. Tá ok? Muito bem. Nós encerramos aí a nossa web conferência para as questões de física. Espero ter contribuído para que você possa ter aprendido mais sobre os conceitos físicos, mas eu gostaria de destacar que o grande objetivo desse simulado não só foi aprofundar os conteúdos, mas principalmente mostrar a relação dos conteúdos com o dia a dia, com as aplicações tecnológicas, com as interpretações físicas, com a linguagem científica, enfim, que são exatamente os objetos que serão também avaliados no Enem. Então é isso aí para vocês, um grande abraço. Tchau. Nós agradecemos, então, o professor Otto por seus excelentes comentários e convidamos a todos vocês, alunos, a verem os demais vídeos que estão disponíveis no portal Dia a Dia Educação, na página do aluno no espaço do Enem. Até lá!